sou médico, e este relato trata de um paciente em fase terminal que atendi no ano passado. Ele vinha lutando por semanas em um estado interminável entre a vida e a morte. Normalmente, na situação em que se encontrava, optaríamos por cuidados paliativos e não permitiríamos que a distanásia persistisse. No entanto, na pediatria, alcançar esse tipo de cuidado é muito mais desafiador por diversas razões que não cabe detalhar aqui. O paciente estava em uma condição deplorável, mas, do ponto de vista neurológico, encontrava-se em um coma profundo. O coração do paciente estava desacelerando lentamente. A equipe anterior havia iniciado uma infusão contínua de adrenalina para estimular os batimentos cardíacos. No entanto, percebi que mesmo com a adrenalina, não havia mais resposta. Após discussão com um colega, chegamos ao consenso de não aumentar a dose da droga e não prolongar a distanásia. Após um determinado período, decidimos desligar a adrenalina para permitir que o paciente descansasse. Essa decisão foi amplamente discutida com os familiares. A mãe, que estava presente como acompanhante, informou que chamaria o pai. Ela pediu para desligarmos somente quando ele chegasse. Quando o pai chegou, estávamos reduzindo gradualmente a dose de adrenalina. Desligamos tudo no momento em que ele chegou, e a frequência cardíaca começou a diminuir conforme esperado. Entretanto, ocorreu algo sobrenatural. O coração da criança em coma, que já não respondia a várias intervenções, aumentou significativamente a frequência quando o pai entrou. De 58 batimentos relaxados, subiu para 85 e permaneceu estável por cerca de 20 minutos. Os pais se juntaram ao paciente, e observei enquanto a frequência cardíaca caía gradualmente até parar. Era uma família humilde, mas incrivelmente unida, que cuidava carinhosamente do menino. Era uma família bonita. Antes do falecimento, compartilhei com os pais que o paciente devia ter muito orgulho de ser filho deles, e acredito que não estava enganada. Esse aumento inexplicável na frequência cardíaca desafia a nossa compreensão. O menino estava em coma profundo, com pouquíssima atividade elétrica cerebral, e a adrenalina utilizada para regular a frequência não estava surtindo efeito. Os mecanismos para tal resposta já não funcionavam adequadamente. Contudo, a frequência cardíaca aumentou consideravelmente e se manteve por um período. Isso evidencia o quanto sabemos tão pouco sobre nosso corpo, nosso cérebro e, principalmente, sobre o amor que carregamos em nossas almas. Uma experiência singular na madrugada. Tudo teve início quando eu contava apenas 11 anos. Nessa época, fui diagnosticado com insuficiência renal crônica, uma condição extremamente perigosa devido à sua elevada taxa de mortalidade. Diante desse quadro, os médicos decidiram me internar no Hospital dos Servidores do Estado para iniciar o tratamento. Uma noite na ala pediátrica, eu dormi acompanhado por minha mãe, que repousava ao lado da maca, dedicada em suas preces. Em certo momento, minha mãe observou o relógio e constatou que eram 2h15 da madrugada. Nesse instante, a sala estava serena, com pouca atividade. Subitamente, uma mulher adentrou o ambiente. Minha mãe, acreditando ser a enfermeira responsável pela administração dos medicamentos, viu a figura caminhar até ficar diante da minha maca. Ao olhar diretamente para ela, minha mãe ficou atônita ao perceber que não se tratava de uma enfermeira, mas sim de uma pessoa alta, vestida integralmente de preto e com uma aparência maculada. Diante dessa visão perturbadora, minha mãe indagou quem era aquela pessoa, mas não obteve resposta. Insistiu por 3 vezes, mas a figura apenas me encarava, sem proferir palavra. Em um momento crítico, minha mãe, preocupada e um tanto irritada, questionou o que ela desejava comigo. Foi então que a figura revelou seu braço, exibindo dedos longos e a pele pálida, apontando para mim. Aterrorizada, minha mãe compreendeu que não estava lidando com uma pessoa, ela estava frente a frente com a própria morte. Nesse momento, a figura vestida de preto tocou em meu pé. Minha mãe estava paralisada, conseguindo mover apenas o braço. Desesperada, puxou o lençol que me cobria. À beira do pânico, sua última esperança foi iniciar uma prece. No instante em que começou a rezar, a mão sem carne que me segurava interrompeu seu gesto e murmurou algumas palavras incompreensíveis.
Após isso, desapareceu por completo. Felizmente, experimentei uma melhora e continuo vivo. Por isso, compartilho essa história, que até hoje provoca arrepios em minha mãe quando a relato. Esse episódio ocorreu aproximadamente há 5 anos, quando meu pai ficou gravemente doente à beira da morte em um hospital. Apesar dos cuidados dedicados dos médicos e enfermeiros, ele não mostrava sinais de melhora. Na primeira noite em que chegou à emergência devido a um derrame cerebral, o prognóstico sombrio indicava que ele não sobreviveria àquela noite. Surpreendentemente, conseguiu resistir e, alguns dias depois, foi transferido para o 5º andar, mais precisamente no pavilhão número 4. Como irmão mais velho entre 3, fiquei com ele naquela noite. Eu trabalhava como vigia todas as noites, pois estudava durante o dia e também nos fins de semana em uma oficina de computadores. A primeira noite foi desafiadora, pois ele compartilhava o pavilhão com outros 5 pacientes graves, sendo 3 deles idosos, muito idosos. Os outros eram uma mulher e 2 homens de meia idade. Naquela mesma noite, seu sofrimento foi intenso e, entre os delírios, por volta das 11h30 da noite, ele despertou apontando diretamente para a cadeira vazia ao lado de um senhor doente na cama em frente. Nunca o vi tão desesperado. Ele me pediu, com urgência, para pedir ao homem que saísse, afastasse-se, pois não deveria estar ali conosco. Pensando que poderia ser o início de uma convulsão, mencionei que chamaria o médico ou uma enfermeira. No entanto, ele segurou meu braço e pediu para eu não deixá-lo sozinho por nada neste mundo. Depois desse momento angustiante, ele simplesmente caiu em um sono profundo. Ao longo das horas, percebi que apenas a mulher no outro extremo do corredor e meu pai tinham companhia. Cochilei e, por volta das 3 da manhã, durante a ronda das enfermeiras, na cama do homem em frente ao meu pai, a equipe médica agiu com urgência assim que chegou. Seus rostos instantaneamente assumiram expressões de pânico, enquanto a enfermeira, aparentando ter entre 25 e 30 anos, magra e aparentemente indecisa, gritava por ajuda ao tentar verificar os sinais vitais daquele senhor. A rigidez no corpo do paciente era evidente. 2 enfermeiros e um médico surgiram, mas sua intervenção resumiu-se a fechar a cortina que cobria a cama. O paciente havia falecido por volta das 11h45 da noite. É claro que não pude deixar de notar as semelhanças entre a hora da morte e o que ocorreu com meu pai algumas horas antes. Essa foi apenas a primeira noite de um trajeto de 5 meses de hospitalização. Algumas noites depois, enquanto jantava com meu pai, ele me questionou sobre o senhor de preto e se eu havia dado os pêsames pelo falecimento do parente. Tentando simular surpresa, perguntei sobre qual senhor de preto ele estava falando. Ele compartilhou que, desde que subiram para aquele andar, havia visto um homem vestido de preto sentado na cadeira ao lado da cama de um paciente que falecera. Ele não se lembrava do delírio na primeira noite assustadora no pavilhão do hospital. Algumas noites depois, o idoso à nossa direita faleceu devido a complicações graves causadas por pneumonia, por volta das 4 da tarde. Naquele momento, eu estava no trabalho, pois era domingo, e minha tia estava com meu pai. Ela optou por não me contar nada, considerando prudente não me preocupar. Mais tarde, por volta das 9 da noite, minha tia revelou que meu pai havia dormido a tarde toda devido ao tratamento que o deixou sonolento. Pediu para que eu não o deixasse sozinho, e assim, começou o meu turno de vigília. Nenhum de nós sabia sobre o falecimento até por volta das 2 da manhã, quando, quase dormindo, decidi descer até a pequena cafeteria. Lá, encontrei apenas um vigia dormindo à frente, com uma xícara de café vazia. Era uma daquelas noites tranquilas e quentes de primavera, embora dentro do hospital estivesse frio devido ao ar-condicionado. Fui até uma barraquinha do outro lado da rua para comprar um café, encontrando a área deserta, com exceção de algumas pessoas dormindo nos bancos do lado de fora do hospital. Sabendo que não era permitida a entrada de acompanhantes, imaginei a tristeza em seus rostos ao cumprimentá-los e prosseguir até a barraquinha. Adquiri um maço de cigarros, um isqueiro, um café e alguns biscoitos, permanecendo do lado de fora do hospital por alguns minutos, fumando um cigarro. Ao retornar,
verifiquei o relógio e percebi que ainda faltavam alguns minutos para as 3 da manhã. Subi as escadas cautelosamente, perturbadas pela sensação de que cada degrau era idêntico ao anterior. Terminei meu café e me dirigi ao lado do meu pai, que comentou que havia ouvido que o senhor ao lado estava tendo dificuldades para ir ao banheiro e pediu que o ajudasse, pois acreditava que ele estava sozinho naquela noite. Senti um nó na garganta ao perceber que o homem era o último da fila perto da janela, e não havia ninguém na cama ao lado. Avisei ao meu pai que chamaria uma enfermeira assim que ele adormecesse. Após o incidente com o idoso, várias semanas se passaram com relativa calma, embora eventos inexplicáveis ocorressem durante a madrugada. Tentei permanecer acordado e decidi caminhar um pouco pelo corredor. No entanto, uma enorme sensação de pânico tomou conta de mim, como se algo me acompanhasse. Entrei no elevador com o coração acelerado, tentando me livrar daquela presença ao meu lado, mas sem sucesso. Juro por Deus que senti que alguém estava ali comigo, mesmo sem poder vê-lo. Ao chegar ao segundo andar, saí rapidamente sem dizer uma palavra, percebendo que tinha entrado no elevador com alguém que não deveria estar ali. Desde então, decidi nunca mais utilizar o elevador durante a noite. Quantos segredos e mistérios aqueles corredores guardavam? Essa pergunta continuava martelando na minha mente enquanto eu lutava para respirar com dificuldade. Era um lugar estranho, onde definitivamente não gostava de ficar à noite. A experiência que meu pai teve enquanto estava internado no hospital, por mais de um mês, foi marcante. Durante sua estadia na segunda ala de enfermaria, onde compartilhou espaço com pacientes muito graves, ele relatou ter testemunhado uma presença sombria e peculiar. Certa noite, ele avistou uma sombra extremamente negra, desprovida de rosto, que se aproximou rapidamente da sala. Inicialmente, ele pensou tratar-se de um enfermeiro, mas ao observar mais de perto, percebeu que a figura estava vestida como um soldado. O rosto do ser era totalmente branco, sem boca, sem nariz, e onde deveriam estar olhos, havia apenas uma superfície lisa. Suas orelhas assemelhavam-se a 2 chifres. Essa entidade se aproximou da cama do meu pai e o encarou, cruzando os braços, enquanto proferia as palavras: "Já está quase na hora." Meu pai ficou profundamente assustado e só conseguiu gritar por socorro. Após esse momento, a entidade misteriosa desapareceu, e ele nunca mais a viu. O aspecto peculiar da situação foi que, na madrugada seguinte, os 2 pacientes graves que compartilhavam a mesma enfermaria faleceram quase simultaneamente. Acredito que meu pai tenha presenciado, de alguma forma, a presença da morte naquela noite. Não consigo precisar exatamente o ano em que esse episódio ocorreu, mas sei que minha mãe ainda não havia nascido. Minha avó estava grávida do meu tio mais velho, que já faleceu. A gestação dela foi um tanto complicada, e aos 8 meses, foi necessário realizar uma cesariana. Meu tio ficou na incubadora, e minha avó, entre aspas, saiu bem da cirurgia. 7 dias após o procedimento, em casa, ela começou a sentir-se estranha. Vestindo uma faixa devido à cirurgia, ela pediu ao meu avô para ajustá-la, pois estava bastante desconfortável. Ao remover a faixa com a ajuda do marido, algo terrível aconteceu: alguns de seus órgãos internos ficaram expostos, quase saindo do ventre. Minha avó conseguiu segurá-los com as mãos, e rapidamente foram levados para o hospital. Ao chegar lá, ela foi mantida aberta por mais 15 dias devido a uma infecção que precisava ser tratada e limpa para retirar todo o pus. Seus órgãos vitais estavam em um recipiente ao lado dela, enquanto minha mãe observava o trabalho dos médicos. Com o passar do tempo, minha avó começou a piorar devido às dores causadas pela limpeza. Desmaiava frequentemente ou passava a maior parte do tempo dormindo. Chegou um dia em que ela não suportou mais, e minha avó experimentou uma morte clínica por quase 1 minuto. Ela se lembra de ter visto seu próprio corpo e os médicos correndo, usando o desfibrilador várias vezes, sem sucesso. Viu sua mãe entrar correndo e ajoelhar-se à sua frente, suplicando a Deus para deixar sua filha viver. Ofereceu sua própria vida em troca da dela,
pedindo apenas para cuidar de seus filhos, entregando-se nas mãos de Deus. Poucos segundos depois, minha avó retornou ao seu corpo e reagiu. Após permanecer mais um mês no hospital, já com a incisão fechada, mas ainda em estado muito grave, minha avó não apresentava melhoras significativas. Sofria com febres altas e passava a maior parte do tempo dormindo, incapaz de suportar a situação. Em um momento de entrega a Deus, ela pediu para ser levada se fosse sua hora, mas também solicitou ajuda caso não fosse. Nos dias seguintes, um enfermeiro entrou no quarto e começou a cuidar dela, afirmando que não podiam mantê-la naquele estado sem o devido tratamento. Ele prometeu cuidar dela e iniciar um tratamento especial, sem detalhar do que se tratava. 3 dias após a visita desse enfermeiro, minha mãe relata que a condição da minha avó melhorou consideravelmente. Ela chegou ao ponto de conseguir levantar-se sozinha da cama para ir ao banheiro, algo inconcebível para a equipe médica, que inicialmente acreditava que ela não sobreviveria. Uma semana depois, ela recebeu alta e começou a procurar pelo enfermeiro responsável pelo seu tratamento e administração daquela medicação especial. Questionou todo o hospital e as enfermeiras, mas todos afirmavam que não havia enfermeiros naquele local, pois ali apenas trabalhavam enfermeiras mulheres. Minha mãe não conseguia acreditar e continuou perguntando, porém, nunca encontrou tal enfermeiro. O único detalhe que ela recordava era o primeiro nome dele, que era Gabriel. Ela nunca conseguiu expressar sua gratidão pelo auxílio recebido, apesar de ter retornado várias vezes ao hospital em busca dele, sem sucesso, já que ninguém o conhecia. Em homenagem a esse misterioso enfermeiro, minha mãe me deu o nome Gabriel. É importante ressaltar que somente após algum tempo percebemos que Gabriel é, na verdade, o nome de um anjo. Dessa forma, é plausível pensar que as preces foram ouvidas e que minha avó, que permanece conosco até hoje, foi cuidada por uma entidade divina. Ela vive agora na Espanha, junto com minha mãe. Sendo médico de emergência em uma clínica particular, há cerca de 7 ou 8 anos, vivenciei uma situação intensa. Tínhamos 2 pacientes em estado muito delicado de saúde, cientes de que poderiam falecer a qualquer momento. Informamos aos familiares sobre a necessidade de transferi-los, mas, naquela madrugada, por volta das 2 da manhã, não havia ambulâncias disponíveis para levá-los a um hospital com mais recursos. A clínica estava lotada, todos os quartos ocupados, e o número insuficiente de profissionais tornava desafiador cuidar de todos os pacientes. Diante disso, um parente de um dos pacientes pediu água às enfermeiras, já que o paciente estava com muita sede. Como todas estavam ocupadas, ofereci-me para buscar água na cozinha, apesar de não conhecer o local e não saber onde estavam as coisas. Ao entrar na cozinha e começar a procurar por jarras e copos, questionei em voz alta sobre a localização do material. Curiosamente, no momento em que terminei de falar, uma porta do armário se abriu. Inicialmente, atribuí isso ao vento, embora as janelas estivessem fechadas, e eu estivesse completamente sozinho na sala. Ao me aproximar para fechar a porta do armário, senti um arrepio ao perceber que os copos que procurava estavam ali. Totalmente desconcertado, peguei um copo, agradeci em voz alta e retornei ao paciente, que, infelizmente, faleceu minutos depois. Foi uma experiência marcante e inexplicável, que permaneceu na minha memória. Desde então, eu evito pedir qualquer coisa em voz alta no hospital. Embora não seja algo que me assuste, continuo em busca de alguma explicação para aquela experiência. No entanto, meus amigos, eu espero que não precisem, mas se algum dia vocês estiverem em um hospital e precisarem de ajuda, aconselho que peçam em voz alta. Talvez vocês possam receber auxílio de alguém ou algo que transcende este mundo. Meu pai permaneceu internado em um hospital por mais de um mês. Durante esse período, foi transferido de cama 3 vezes. Na segunda ala de enfermaria, ele compartilhou o espaço com pacientes gravemente enfermos. Em uma noite, relatou ter avistado uma sombra escura, sem rosto, que se aproximou rapidamente de sua sala. Inicialmente,
Pensou ser um enfermeiro, mas surpreendeu-se ao perceber que a figura estava vestida como um soldado. Seu rosto era completamente branco, sem boca, sem nariz, e onde deveria estar seu rosto, apenas 2 orelhas pareciam mais 2 chifres. Essa entidade se aproximou da cama de meu pai, encarando-o. Em seguida, cruzou os braços e disse: "Já está quase na hora." Meu pai ficou apavorado, conseguindo gritar por socorro. Após esse episódio, a entidade desapareceu, e ele nunca mais a viu. Curiosamente, na madrugada seguinte, os 2 pacientes graves que compartilhavam a enfermaria com ele faleceram quase simultaneamente. Acredito que meu pai tenha testemunhado a presença da morte naquela noite.